Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Vitaleri na série É Preciso Falar 2. A gente tem uma série do ano passado e agora a gente está começando a É Preciso Falar 2, onde nós vamos tratar de vários assuntos ligados à saúde mental, pandemia, liberdade de expressão, diversidade e várias outras coisas. Eu sou Karen Scavacini, psicóloga, mestre em saúde pública, doutora em psicologia e fundadora do Instituto Vitaleri. E estou muito feliz de poder compartilhar várias informações com vocês e de trazer papos mais do que especiais. O Instituto Vitaleri ele é pioneiro no trabalho com prevenção e pós-venção do suicídio no Brasil e a gente criou esse canal para poder conversar sobre esses temas, trazendo aí, tentando ajudar vocês a entenderem tanto o que é suicídio e que ele é um problema de todos, mas mais ainda, como que a gente pode promover a saúde mental, aumentar essa conversa, ajudar quem precisa e buscar ajuda se a gente precisar também. A gente tem vários outros vídeos sobre esses diversos assuntos, convido vocês a conhecerem esses vídeos aqui no canal. E por que o tema de hoje foi escolhido para dar início às conversas do É Preciso Falar 2? Porque a gente ainda tem uma pressão muito grande sobre a estética dos corpos em geral e especialmente sobre o corpo das mulheres. Sobre a comparação e competição que existe entre esses corpos, mas que muita gente está se revendo e se repensando, principalmente nesse momento de pandemia. A gente sabe que a baixa autoestima, a comparação constante e a busca de perfeição afeta muitas pessoas. E esse pode ser um desencadeante, dentre muitos outros, para transtornos de ansiedade, depressão, bulimia, anorexia e muitas outras coisas. E aí, para inaugurar essa série nova no canal hoje, eu tenho aqui comigo uma pessoa super especial, a Luísa Junqueira, do canal Tá Querida, que tem tratado de diversos temas de forma livre, clara, humana e acolhedora. Além, gente, de ter umas receitas deliciosas. Eu juro que eu vou tentar fazer o babá ganoush que ela ensina lá. Se você gosta de babá ganoush, vai, porque olha, só de ver ela contar como faz, dá vontade de fazer e de ficar picando com a placa lá como ela mostra. Maravilhoso! Se você não conhece o canal, depois que você vê esse vídeo, corre para lá e também se inscreve lá, porque tem um conteúdo fantástico. Luísa, seja muito bem-vinda aqui hoje. Muito obrigada por ter topado ter esse papo aqui com a gente. E aí eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho da tua história, como é que você tem feito agora na pandemia e como é que foi, né, abordar essas questões relacionadas ao corpo. Ai, olha, eu que agradeço o convite, um prazer mesmo, uma honra estar aqui. E assim, eu não conhecia tão profundamente o trabalho de vocês, mas é muito necessário, muito fundamental e obrigada por estarem fazendo esse trabalho, assim. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, precisa agradecer quando rola essas iniciativas mesmo, assim, porque é importante, né? Eu comecei em 2013, assim, eu fui uma pessoa que fiz dieta por mais ou menos 10 anos. Eu sempre fui uma mulher gorda menor, né? Que a gente chama de gorda menor, tipo, gordinha, sabe isso? E aí, desde criança, assim, eu acho que eu comecei a fazer dieta com uns 9, 10 anos de idade, que meus pais começaram a me colocar em endocrinologista, nutricionista. E aí eu fiquei nesse ciclo de fazer dieta e sair da dieta, entrar em outra dieta por 10 anos, assim, sem parar. E aí, isso, obviamente, afeta muito a autoestima, afeta muito a saúde mental, assim, várias questões, né? E aí, em 2013, foi uma época que estava começando a emergir, assim, debates feministas na internet, né? Nessa nova onda que começou a rolar, principalmente com o Facebook até, né? E as manifestações também, que estava rolando e tal. Então, era um ano que estava muitos temas sociais emergindo, né, saindo debaixo dos tapetes, e eu estava fazendo um intercâmbio, assim, eu fui agraciada pelo Ciências Sem Fronteiras, saudoso CNPq, e aí eu estava na Inglaterra nesse ano, e eu estava lá fazendo minha dieta, como sempre, né, tipo, comendo muito chocolate, e depois fazendo muita dieta, e eu estava fazendo uma dieta que é uma dieta que você só pode comer proteína, você não pode comer nada além de proteína, eu estava há 2 meses fazendo essa dieta. E aí, assim, naquele ciclo de sair da dieta e ficar frustrada e auto-ódio, e aí volta pra dieta e tal. E aí, num desses momentos, assim, eu tive
uma espécie de surto, eu diria, um rompante de auto-ódio, assim. Eu peguei e fiz uma lista de tudo que eu odiava em mim. Peguei aquela, sabe, chorando, escrevendo tudo que eu odiava em mim, assim. E aí... E eu tava estudando cinema lá na Inglaterra. Então eu tava, assim, tipo, muito próxima de estudar fotografia. Eu tava muito interessada em fotografia na época. E aí eu olhei para essa lista e eu tinha já meus equipamentos, né? Inclusive tinha comprado lá os equipamentos, tava querendo testar, usar esses equipamentos. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou fotografar tudo que tá nessa lista no meu corpo. E a lista era muito em relação ao meu corpo, né? Tudo que eu odiava no meu corpo. Não era tudo que eu odiava em mim enquanto pessoa, personalidade. Era o meu corpo. Então eu peguei a câmera e comecei a fotografar essas partes do meu corpo que eu achava horríveis, mas a minha intenção era tentar fazer imagens bonitas dessas partes horríveis. Então, tipo, explorar as texturas, explorar basicamente isso, assim, luz e sombra. E aí as fotos ficaram bonitas. Eu fiquei, gente... Aí, sabe quando dá sei lá, meio que vira uma chavinha na cabeça? Eu fiquei, cara, é uma questão de ponto de vista, né? O quanto isso é potente, né? E aí, desse ensaio de fotos, eu fiz um filme que eu precisava entregar, um projeto para o CNPq, para fazer parte lá do programa de intercâmbio. E aí eu fiz um curta-metragem de 2 minutinhos com essas imagens em close do meu corpo nu, desses pedaços do meu corpo que eu achava horríveis, mas que eu estava nessa investigação de tentar ressignificar eles. E aí chama Espelho Torcido, foi um filme de 2 minutinhos, eu coloquei no Vimeo, assim. E lá na Inglaterra eu tinha um professor de documentário que ele era meio que meu orientador para esse projeto. E ele achou genial, assim. Ele falou, nossa, achei muito lindo, deixa eu mostrar na sala, deixa eu exibir. E aí isso foi dando uma autoestima, assim, para até para o meu fazer artístico, né? E aí eu comecei a entender a potência que tinha nesse ato simples de expor esse corpo que tinha sido escondido por tanto tempo, né? E aí, tipo, eu senti que foi meio um pé na porta, entendeu? Eu não tava confortável quando esse filme foi pra internet, eu não tava confortável quando eu gravei, eu não tava confortável quando foi exibido, pra mim foi tudo muito desconfortável. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi mesmo, assim, sabe? Eu trouxe pra minha consciência de que aquilo era importante para mim e para as pessoas, que todo mundo que eu mostrava ficava meio impactado, assim, ficava tipo, caramba, que bonito isso, sabe? Ninguém sabia muito dizer o que estava rolando, mas acharam bonito. E aí eu pus na internet no Vimeo, que saudoso Vimeo também, e aí o vídeo pegou, tipo, 10 mil visualizações super rápido, assim. Eu não era famosa na internet, não tinha nada na internet ainda. E aí eu fiquei meio assustada com aquilo, e os comentários eram de que, cara, esse filme fez eu olhar para o meu corpo com mais carinho. E aí eu fiquei, caraca, isso é muito forte, né? Isso é muito potente. E aí, tipo, eu comecei a ganhar autoestima, primeiro com o filme, mas o filme era as partes do meu corpo, então eu fui ganhando essa autoestima. Foi uma autoestima que veio um pouco da aprovação alheia, né? Não veio necessariamente de dentro, inclusive depois eu tive que desconstruir isso. Mas nesse primeiro momento foi assim, eu entendi que as imagens tinham o poder de alterar a nossa percepção, sabe? Da gente mesmo. E foi meu start, assim. E aí, a partir desse filme, eu voltei para o Brasil, fui fazer meu TCC, e aí eu resolvi expandir essa pesquisa que eu fiz comigo mesma para outras mulheres. E aí, nesse processo de TCC, ele vai virando uma coisa, outra, e aí ele virou um documentário que chama Gorda. E aí foi outro processo muito louco, assim, porque eu pensei em fazer um documentário simples, uma coisa só para me formar e tal, porque eu sou formada em comunicação social com habilitação em audiovisual. E aí, beleza, né? Daí eu coloquei no meu Facebook um formulário com 3 perguntas, assim, muito simples, falando que eu ia fazer esse documentário gorda, tava buscando mulheres gordas, e fazendo perguntas, tipo, como é a sua relação com o seu corpo? Você aceita seu corpo? Como que é isso? Perguntas simples. E aí, uma semana, é muito louco, porque só teve 9 compartilhamentos, porque era um Facebook pessoal, mas em uma semana pegou 554 inscrições de pessoas que estavam querendo falar sobre isso, entende? Eu percebi que era um momento que esse assunto estava entalado. Eu fiquei, como assim que o negócio pegou 554 inscrições em uma semana, 9 compartilhamentos, sabe? Então, era um assunto que estava entalado. Então, e como esse formulário foram perguntas que falavam de coisas que as pessoas às vezes não estavam sendo perguntadas, virou um grande espaço de desabafo. Então, assim, cada depoimento era um grande desabafo, e aí eu li todos esses 554 depoimentos, demorei meses para ler,
mas foi uma escola para mim, de perceber qual é a relação das pessoas com o corpo delas e me identificar em vários depoimentos, me ver ali, sabe? E aí o filme rolou, ele demorou uns 2 anos para sair, ele tá no YouTube, chama Gorda, documentário completo, você pode achar aí. E aí foi uma primeira pesquisa dessa questão da gordofobia. Até então, não se falava em gordofobia no Brasil, assim, muito pouco no mundo até, assim. Quando eu fiz esse filme, tipo, foi muito difícil achar texto para apoiar a parte escrita, né, da monografia. Então, foi um negócio meio... Tava começando, sabe? Tipo, e lá na Inglaterra mesmo também não tinha referência disso, no Brasil pouquíssimas. E aí, junto com isso, no processo de fazer esse documentário, quando a gente faz um projeto longo, assim, que a gente coloca a nossa alma nele, quer que ele seja uma coisa, eu, pelo menos, procrastino, né? Porque também rola aquele medo. Então, nesse processo de procrastinação, eu comecei a fazer meu canal no YouTube, tipo, meio que eu precisava fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui. E aí, só que como os assuntos estavam latentes em mim, assim, eu comecei a trazer isso pro meu canal do YouTube também, assim. Então, aí eu comecei... E aí, o canal do YouTube foi dando certo também, acho que por conta desses temas estarem começando a emergir, né? O YouTube começou a dar certo, e aí tudo rolou, assim. Então, o meu processo de aceitação do meu corpo, ele se deu através do meu trabalho, da minha pesquisa artística, né? Imagética. Ele se deu com a aprovação alheia, né, dessas minhas obras, né, que eu estava produzindo, mas ele se deu. Então, assim, eu fui fazer um Instagram, aí no Instagram eu comecei a postar fotos de biquíni, meio que, tipo, para incentivar outras mulheres a se sentirem confortáveis com o seu próprio corpo. Então, nesse início, eu não estava confortável com o meu corpo, mas eu fui ficando, porque daí você vai ganhando aquela autoestima, as mulheres vão falando, caraca, obrigada por essa foto, obrigada, e isso vai aumentando a autoestima, né? Mas, ao mesmo tempo, depois, né, isso foi... que eu comecei, esse processo foi em 2013, né? Então, já tem aí 7 anos. Depois de um tempo, eu fui percebendo que eu estava resolvendo muita coisa em relação ao meu corpo, a minha aparência em relação ao meu corpo, né? Com pesquisa, com essas coisas de trazer para a consciência muitos processos que ficam aí nas entrelinhas, né? Das relações sociais e tal. Mas eu percebi que a minha autoestima ela não tinha sido construída de dentro para fora, na real. Ela tinha sido construída de fora para dentro, né? Ela foi construída, mas estava faltando ali. Sim. Então, eu tive um momento que eu tive um vídeo que viralizou na mão de páginas de ódio, assim. Eu tive um vídeo que eu falava o porquê eu não me depilo, que pegou, tipo, 5 milhões de visualizações numa página de ódio, assim, tipo. Então, isso derruba a autoestima da gente. E aí eu ficava não, isso não me afeta, vou ler aqui pra ver o argumento desse povo. Pior coisa a se fazer. O lance do hate, inclusive, já dou de dica, gente, não leia. Não leia, porque embaça o olho e deleta, entendeu? Porque não faz bem. Por mais que a gente ache que não vai afetar, afeta. Né? Porque são palavras que mexem com questões que a gente não tem nem noção. E aí eu caí, assim, nessa época, assim, fiquei mal, e aí eu comecei a entender isso, assim, tipo, caraca, minha autoestima, ela precisa ser construída comigo, né, ela não pode vir da aprovação alheia, porque a partir do momento que eu tenho uma rejeição alheia, eu fico mal, então não dá. Então eu comecei a fazer terapia, né, importantíssimo, e aí eu comecei a trabalhar essa autoestima comigo, assim, eu também tinha muita questão em relação à autoestima intelectual também, que eu acho que é uma questão que afeta muitas mulheres, sabe, de me posicionar, de achar que as minhas ideias tinham valor. Então essas coisas foram vindo juntas. Óbvio que a minha exposição foi um pé na porta, que eu considero, né, então eu me forcei ali me expor e a partir disso, mas eu não acho que tem que ser assim para todo mundo, né, eu acho que tipo, pra mim deu certo, porque eu acho que até faz parte de quem eu sou. Mas... E aí depois eu fui começar a pesquisar o corpo por outros vieses, né? Porque eu fiquei muito tempo pesquisando a aparência desse corpo feminino, que não podia ser exposto, que agora estava se empoderando. E aí eu comecei a pesquisar o meu corpo, e depois que eu deixei isso meio certo, eu olhei pra mim, eu falei, cara, eu sou gostosa, entendeu? Agora eu sei, eu entendi, e tipo assim, caiu aquela venda do meu olho, entendeu? Que eu não via, e eu entendi, mas ainda tem muita coisa em mim que ainda tem que trabalhar, né? E aí eu comecei a trabalhar
também através das artes, porque eu acho que no final das contas eu sou meio artista mesmo, é isso. Então eu fui pesquisar teatro, fui pesquisar canto, fui pesquisar dança. Hoje em dia eu tô dançando muito e aí você vai percebendo o seu corpo por outros lugares, né? Tipo, e espiritualidade também. Então eu fui estudando essas coisas de chakra, de energia, de, sabe, um monte de coisa. Foi abrindo um campo infinito, né? Porque o corpo é um espaço infinito de pesquisa, de expressão, de arte, política, tudo. Então foi abrindo esse leque, assim, fui me encantando com isso. Hoje em dia eu sou, tipo, tudo que é sobre corpo eu adoro, assim. Então é isso, fui entendendo as potencialidades que tem no corpo humano, para além da aparência, para além da imagem, sabe? Aquela coisa que tá na gente, da gente existir, sei lá, tipo, meditação também é uma coisa que eu comecei a buscar e que tá me fazendo bem. E é isso, eu sigo nessa pesquisa, assim, tipo, até hoje em dia o meu conteúdo, ele é mais voltado para autocuidado do que para estética, autoestima da estética feminina. Mas é porque, para mim, o autocuidado faz parte de tudo isso, assim. Tanto que eu faço receita no meu canal que, para mim, cozinhar foi importante para o meu processo de aceitação do meu corpo, porque como eu fiz 10 anos de dieta, sair da dieta não é tão simples, né? E os pensamentos às vezes ficam na gente. Às vezes eu como um negócio meio errado, eu sinto aquela culpa que às vezes, sabe? Então, tipo, não é de uma hora para outra que a gente também quebra essas construções que a gente construiu na gente, que foi construída, né? E aí eu acho que as receitas, elas ajudam eu a ter um contato com o alimento, que também volta para um contato com o meu corpo, que volta para um contato com a terra, que também volta com um contato para o meu corpo. Então eu acho que as coisas estão super conectadas. E para mim, hoje em dia, eu entendo que entra muito no lugar do autocuidado, assim, sabe? E eu penso que eu, enquanto influenciadora, né, eu realmente influencio as pessoas. Então eu acho que eu cuidando de mim, eu influencio as pessoas a cuidarem delas, sabe? Então o meu conteúdo hoje em dia ele tá mais nesse lugar, assim. Então eu busco falar bastante de arte, de natureza, de amor, que seja amor pelo que existe, né? Não aquele amor romântico, saca? Então eu vou nessas pesquisas mais assim, mais, como que é? Mais integradas, talvez? Não sei, acho que é. Eu ia falar isso, né? Porque, primeiro, o teu caminho é lindo. Escutar você contar de todo o teu caminho, com a paixão que você traz, né? Que você vai contando de como foi toda essa descoberta. É muito legal de ouvir e de ver, né? Essa libertação toda. Porque você foi contando, eu fui me lembrando das revistas. Na minha época era a revistinha que tinha quando eu era adolescente, né? Com corpos que eram impossíveis de ser... para qualquer pessoa, você não conseguia chegar naquele corpo, e aquele era o padrão de beleza que continua até hoje, né? Hoje a gente até vê um pouco de mudança, mas ainda tem um padrão estabelecido. E aí você conta todo o como, primeiro traz um sofrimento você ter que se adequar a um padrão, né? E depois, que caminho lindo de descoberta, né? De ver por outros lugares, porque mesmo que tenha sido de fora para dentro, você trouxe N exemplos de autocuidado e de integralidade, né? De você poder ver para além do corpo primeiro o que ele é capaz de sentir, né? Tanto de coisas boas como imagino que de prazer, como de descoberta, de aceitação. E aí também o que mais ele pode me proporcionar? Puxa, tem meditação, tem respiração, tem um monte de coisa que vai ajudar o quê? A saúde mental? Sem dúvida, está tudo conectado, a gente não consegue desconectar uma coisa da outra, né? E eu imagino que, depois eu vou ver, confesso que eu não vi o seu documentário, mas eu quero ver, fiquei muito curiosa, se você também não viu, vai lá ver depois. Acho que, assim, a gente poder desconstruir isso de uma forma saudável, você está me falando de coisas que não foi, lógico, dá para ver, não é um caminho fácil, mas foi um caminho possível e que está te levando a viver de um jeito melhor. Né? Então, para você também que está vendo, que caminho que talvez você precise fazer, tanto para a sua aceitação, e aí cada caminho é único, né? Para a sua aceitação, porque você não gosta em você, o que te faz não gostar dessas coisas, e como que você pode rever tudo isso, né? E aí, assim, tem uma lógica, né, de competição de corpos entre mulheres e sociedade, padrão de beleza. Você acha que padrão de beleza existe? E o que é beleza para você?
Ou se existe. O padrão de beleza, assim, a minha concepção de padrão de beleza, ela é muito baseada, fundamentada num livro que chama O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Esse livro foi muito importante para minha compreensão das coisas. Indico demais, assim. E ele é uma leitura, ele é grande, mas ele é uma leitura, assim, que você fica... Eu, pelo menos, fico assim, tipo, gente... Meu Deus, como que a gente vivia até agora sem saber disso, sabe? Sem perceber isso, né? Ela diz que o padrão de beleza foi uma resposta do sistema ao fato das mulheres estarem entrando no mercado de trabalho e ganhando poderes, tanto aquisitivos quanto de espaço. Então, assim, à medida que as mulheres, principalmente as mulheres brancas, né? Porque no final das contas as mulheres negras já estavam nesse mercado de trabalho há muito tempo, né? Mas à medida que as mulheres brancas foram ganhando esse espaço de poder, o sistema precisava de uma reação, uma resposta para manter elas controladas. Então, o padrão de beleza, ele começou a surgir lá, pelo menos da forma que ele é absurdo, assim, lá pelos anos 70, 80, que começou aquelas propagandas absurdas das mulheres muito magras, muito sexualizadas, muito objetificadas. Isso começou a vir, tipo, muito forte depois que rolou a emancipação da sexualidade feminina com o anticoncepcional, sabe? E aí o padrão de beleza, ele é um conceito propositalmente inalcançável. Ele não existe de fato. Ele é uma coisa construída na mídia, ele se realiza no Photoshop, ele se realiza no retoque, na maquiagem, na roupa, sabe? Ele se realiza ali. E aí a gente tem esse lugar, esse padrão como o alvo da onde a gente quer chegar, mas a gente nunca vai chegar, porque a gente nunca vai estar pronta num estúdio de fotografia para ser retocada depois, sabe isso? Então, nem as mulheres que estão próximas desse padrão se sentem nesse padrão, e é isso mesmo que a indústria quer, né? Que o sistema quer. Porque aí isso faz com que a gente gaste nossa criatividade para poder se montar toda, faz a gente gastar a nossa energia, porque a gente fica nesse processo de culpa, de autopunição, e isso desgasta, faz a gente gastar o nosso dinheiro, principalmente, que é o que eles querem, comprando 1 bizilhão de cremes, 1 bizilhão de pílulas, e fazendo de um tudo para emagrecer, e deixando a gente inerte, né? Se a gente não tem autoconfiança, como é que a gente vai assumir esses postos de poderes, né? Então, o padrão de beleza, ele é uma ferramenta, uma ferramenta do sistema super arquitetada, sutil, e a gente não repara, a gente não percebe. E por mais que a gente esteja tendo uma abertura agora para corpos diversos, né, nesse espaço da mídia, pelo menos, da representação e tal, ainda assim esses corpos estão muito atrelados ao padrão de beleza, entendeu? Porque por mais que tenha uma mulher gorda na campanha, ela ainda geralmente é branca, ela tem a pele super lisinha, ela tá toda produzida maquiada, entendeu? Então continua. Ele só ganhou um pouquinho outras facetas, mas ele segue. Só que beleza não tem nada a ver com isso. Beleza, pelo menos pra mim, né? A beleza pra mim tá em tudo. Você vai olhar para um pôr do sol e vai tentar enfiar um padrão de beleza no pôr do sol? Não tem como, entendeu? Mas aquilo é beleza. Você vai, sabe, tipo, qualquer coisa, assim, a verdade não, né? Mas pra mim, a beleza, ela tá na gente, né? A beleza se realiza na nossa percepção. Então, eu posso olhar pra uma plantinha e falar, ai, E eu posso olhar para uma plantinha e falar, nossa, como isso é lindo, né? Como esse processo dessa plantinha existir é mágico. Isso para mim é bonito, né? Isso é beleza. Então, eu acho que a gente tem que desassociar a beleza do padrão de beleza, principalmente dos corpos femininos, né? E quando a gente consegue entender que a beleza é muito mais ampla do que o padrão de beleza, a gente consegue compreender a gente consegue perceber a beleza na gente, né? Então, sei lá, um exemplo que eu dou é... Às vezes a gente tira umas fotos que a gente tá super alegre, super, super feliz, linda. Só que a gente não tá naquele padrão de beleza da foto, que a gente tem que estar com aquele carão semissexual, sabe isso? Tipo, e aí a gente fala, nossa, tô horrível nessa foto, apaga.
Só que, tipo, mano, você estava feliz. Isso não é lindo, sabe? Então, o que é beleza? Beleza é a gente estar com a cara de poucos amigos? Ou beleza é a gente estar feliz, sabe? Então, eu acho que beleza, pra mim, pode ser tudo pode ser lindo, sabe? A gente depende do nosso ponto de vista mesmo, né? Mas o padrão de beleza tem nada a ver com isso. Porque, pra mim, o padrão de beleza não é beleza. Muito pelo contrário, assim, eu acho muito feio o que o padrão de beleza tenta fazer com a gente, sabe? Isso também influencia, né, Luísa, muitas mulheres com relação aos seus corpos e pode levar à bulimia, anorexia e os transtornos que eu estava falando, porque gera sofrimento, né, você está fora do padrão. Quando você consegue pensar para fora do padrão e o quanto você, né, está sendo colocada dentro de uma caixinha que você não precisa estar, você pode se libertar, né? E aí, enquanto você não se liberta, você entra dentro dessa máquina, dessa pressão que é gerada. Ainda mais hoje, né? Redes sociais, as pessoas postarem as fotos todas pousadas e tudo retocado, e você consegue, né, ter o nariz perfeito, a bunda perfeita, quer dizer, tem felicidade nisso? Né? Muito difícil. Mas tem mulheres que se sentem felizes assim, também a gente não pode generalizar. E aí eu também fico imaginando que você recebe muitos relatos, né? E imagino que também muitos pedidos de ajuda, né? De mulheres que estão tentando se descobrir. Como é que você lida com isso? E que mensagem que você passa para essas mulheres que estão nesse processo de descobrimento e de libertação? Eu não tenho uma fórmula, sabe? Eu não tenho como falar pra você como é que você faz pra se aceitar. Isso não existe, sabe? Eu acho que cada um tem um processo. Então eu sempre parto desse lugar de falar como que foi pra mim e coloco assim, pra você vai ter que achar a sua forma, entendeu? Mas assim, eu acho que uma das coisas que mais ajudam a gente ter consciência das coisas. Então a gente parar de ser ingênua, sabe? Então, a partir do momento que a gente entende que existe esse sistema que cria esse padrão, a gente precisa tentar se desvencilhar desses gatilhos, pelo menos. Então, assim, se você é uma pessoa que consome seja Instagram, para de seguir essas pessoas que vão te dar esse gatilho, entendeu? Para de seguir. Ou se você é uma pessoa que assiste novela, sei lá. Eu não vou falar pra pessoa parar de assistir novela, isso não é realidade, né? Mas assim, começa a perceber, começa a ter mais senso crítico mesmo, entendeu? É tipo, quando você começa a entrar em contato, então é buscar informação, porque quando você começa a entrar em contato com essas informações, essas coisas que estavam inconscientes, que a gente não reparava, essas informações seguem vindo pra gente. E assim, a publicidade entende a psicologia humana de um jeito maravilhoso e perverso, porque eles querem usar nossas vulnerabilidades para fazer a gente se sentir, às vezes, insuficiente, justamente para querer comprar aquele produto. Então, assim, a gente ter consciência desses processos ajudam a gente ficar mais presente para a gente não cair nesses gatilhos, entendeu? Então, eu acho que buscar informação e buscar se cercar de referências é uma ótima forma de começar, sabe? E eu indico também as pessoas fazerem essa ressignificação da imagem do corpo delas. Não precisa postar na internet, não precisa ser um negócio público, mas faz por elas, entendeu? Começa essa investigação, às vezes no espelho, às vezes fazendo um ensaio fotográfico, sabe? Às vezes contratando um fotógrafo, uma fotógrafa. Tem um monte de fotógrafas já hoje em dia especialista nesse tipo de trabalho, que eu acho que é um trabalho de empoderamento do corpo, sabe? Então, buscar essas coisas que podem ajudar. Já que a gente vive na sociedade da imagem, do espetáculo, isso é um fato. Então, vamos usar isso ao nosso favor, né? Então, vamos fazer da gente o nosso próprio espetáculo, sabe? Então, eu posso dar minhas sugestões, mas o processo de cada uma vai ser individual, não tem jeito. Porque cada pessoa passou por uma situação, teve uma vivência, em cada pessoa dói mais em um lugar, menos em outro, né? Então, não tem como eu dar o beabá, assim, porque não vai funcionar. Perfeito, Lisa. Eu concordo plenamente com tudo que você está falando. Eu acho que isso mostra, né? O que você acabou de falar mostra o respeito que a gente precisa ter por cada pessoa. Né? E cada pessoa é única, e o que ela precisa é único, e ela precisa. E esse caminho de descoberta, de autoconhecimento, também é muito individual. Né? Acho que tem muitos vídeos, por exemplo, teu canal, ele traz aí diversos assuntos e diversas formas da mulher poder se ver de outra maneira, ou das pessoas poderem olhar os corpos de outra maneira, e o que funcionou para você.
que pode ajudar uma partezinha da história daquela mulher, daquela pessoa, né? E que ela possa também ter esse caminho de descobrimento mesmo, do que eu gosto, o que eu preciso, o que me incomoda, o que me ajuda, o que me atrapalha, o que eu preciso ficar longe, né? E aí, em alguns casos, ou em muitos casos, terapia a gente ajuda, mas não que todo mundo tem que ir para terapia para poder se descobrir. Terapia é mais um passo, ou mais uma ferramenta, na verdade, que a gente tem para que esse processo de autoconhecimento ocorra e de aceitação. Bom, eu estou adorando esse papo, mas aí estou indo já meio que para o final dele com muita dor no coração. Mas olha só, queria te fazer mais uma pergunta. A pandemia mudou a tua relação com o corpo e tua autoestima, a tua conexão, os teus pequenos prazeres? Eu vi uma live, gente, ela tem uma live deliciosa sobre os pequenos prazeres. Depois eu até fiquei pensando nos meus. Pense nos seus também. Mudou? Como é que você acha que algo mudou em você na pandemia? Eu acho que mudou, né? Eu acho que mudou para todo mundo, assim. A gente tá numa situação muito diferente. E eu, pelo menos, eu tô sozinha, né? Tô passando por essa sozinha, então tá sendo um baita de um treinão aí de autoconhecimento, assim. Eu tô chamando de intensivão do autoconhecimento, assim, sabe? Porque... E aí eu fico buscando formas de me sentir confortável nessa situação que é extremamente desconfortável, né? Do isolamento social. Então, eu acho que intensifiquei nessa busca, né, desses pequenos prazeres, dessa coisa da presença, dessa coisa do corpo. Então, assim, se eu vou ficar parada dentro de casa, eu não vou sair, não vou pegar um ônibus, não vou andar na rua, eu vou precisar movimentar esse corpo. E no começo eu ficava muito parada, eu fiquei bem deitada no sofá, assim, uns bons dias, assim. Aí chegou uma hora que meu corpo tava tipo, pelo amor de Deus, me mexe, mulher. E aí, sabe? E eu gosto muito de música, né? Então eu comecei a pôr música, eu criei um ritual meu, assim, que eu ponho um álbum que eu gosto muito e eu danço o álbum inteiro, assim, sabe? E tipo assim, tô sozinha, ninguém vai ver, então eu não preciso provar nada pra ninguém, entendeu? Então é pra mexer o que meu corpo quer mexer. E isso começou... não sei, eu acho que eu comecei a perceber que o meu corpo, ele fala por si só, ele demonstra muita coisa. Eu acho que quando a gente tem muita interferência de fora, às vezes a gente para de ouvir nosso corpo. Só que se você tá com essa interferência, dá uma diminuída, pelo menos pra mim, eu comecei a reparar mais meu corpo, comecei a ouvir mais. Então, às vezes, assim, pô, eu tô com uma dor de intestino, o que será isso? Sabe? E aí, será que isso tem alguma coisa emocional aí? Será que é minha alimentação? Então, acho que como a gente é um ser integrado, né? E agora na pandemia, como eu tô sozinha, eu tô tendo que perceber, tipo, todo o meu ambiente parte de mim também, né? Pelo menos minha casa. Então, assim, como é que eu tô me comportando com a minha alimentação? Pô, eu tô deixando de lado, nossa, eu não tô fazendo compra, minha cozinha tá uma sujeira. Então, quer dizer, isso tem a ver com o que tá acontecendo aqui dentro. Então, o que tá acontecendo aqui dentro, sabe? Então, eu acho que eu entrei num processo de autoconhecimento que eu já tava, mas que... eu acho que acaba que pela pressão da sociedade a gente se volta mais para fora, então fica numa de produzir para fora, de pôr tudo para fora. E aí a pandemia veio e eu fiquei tipo, não vai ter como ficar pondo tanta coisa para fora, porque não tem como. Tipo, veio um bloqueio agora em relação a isso, então vou usar, né, desse período para justamente ajeitar aqui dentro, que eu preciso ajeitar, né? Então, até as dores, assim, né? Uma coisa que eu penso é que quando a gente tá no escuro, o nosso olho, ele se adapta para enxergar as coisas com mais nitidez. Então, eu percebi isso, assim, tipo, é um momento obscuro para todo mundo, assim, né? Tipo, psicologicamente falando, economicamente, politicamente. E aí, eu acho que se você tenta negar isso, você às vezes se machuca. Então eu só deixei, sabe? Eu só soltei, assim, me entreguei nesse escuro, nessa escuridão que seja. E aí eu comecei a perceber um monte de coisa com mais nitidez, assim, sabe? Em relação a mim, em relação a minhas relações, até em relação ao mundo, apesar de eu estar fechada aqui dentro de casa. Então, eu achei que, apesar de, óbvio, ser um momento muito ruim, né? Ele tá me servindo de algumas coisas, assim, tá me servindo de aprendizado, né? É muito bom poder escutar a tua história, né? E como que a pandemia, é lógico, a gente não fala que a pandemia traz algo bom,
Mas ela pode trazer um aprendizado para as pessoas, principalmente tendo que ficar em casa e também pessoas que estão precisando conviver muito umas com as outras. Quer dizer, você pode passar pela pandemia de várias formas. E vão ter dias bons, vão ter dias ruins, vão ter dias que, né, dá para fazer coisa, tem dia que não está afim de fazer e também tudo bem, né? Porque a gente está vivendo algo que a gente nunca viveu. Luísa, nossa, obrigada pela tua presença, por compartilhar com a gente a tua história, né? E todo esse teu caminho lindo e que tenho certeza que ajuda a iluminar aí o caminho de tantas outras pessoas. E por nos ajudar, né, a reforçar a importância de falar abertamente sobre corpos, sobre mulheres, sobre padrões, sobre autoestima. Eu amei conversar com você, assim, como eu falei, poderia ficar mais um tempão conversando. Eu espero que você que esteja assistindo possa guardar essa conversa no seu coração e ver o que você precisa, de tudo que você ouviu e o que faz sentido para a tua vida, né? Pega e vê se consegue transformar o que precisa ser transformado. E se você que está assistindo está precisando de ajuda, está precisando falar com alguém, está num sofrimento muito intenso, lembra que existe o CVV, pelo número 188. O CVV está disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, com as pessoas lá disponíveis para te escutar. Então, você não está sozinho, né? E que você possa também encontrar o teu caminho aí do que te ajuda na tua saúde mental e nas coisas que vêm aí pelo teu caminho. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, agora é minha hora blogueira. Se inscreve no canal, dê o seu like, deixa o seu comentário, mas seja gentil nos seus comentários. E conta pra gente o que mais você quer ver. Até a próxima, até a semana que vem. Luísa, últimas palavras aqui pra gente. Agradeço muito você ter participado e sigam a Luísa também lá no Tá Querida. Isso. Luísa, com você. Últimas palavras? Eu acho que a gente precisa aprender a se acolher. Assim como a gente acolhe alguém que a gente gosta quando tá passando uns perrengues, a gente se acolher. Então, eu tô passando uns perrengues. Então se abraça mesmo, gente. Olha, nem sem vergonha de se abraça, sabe? Se dá aquele carinho, aquela energia que você dá pra outra pessoa. A gente tem esse poder de autocura dentro da gente, sabe? E eu acho que começa pelo acolhimento. Eu tô triste? Se acolhe triste, não fica se forçando a ficar feliz quando você tá triste. Eu tô bolada. Tá bolada, se acolhe. Então eu acho que é isso. Autoacolhimento é uma coisa importante que acho que é importante. Luísa, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Pessoal, até a próxima. Eu que agradeço, foi bom demais. Tchau, gente. Tchau, gente.